Este programa é livre para todos os públicos. Eu convido você a pegar a palavra de Deus que está lá, primeira carta de João 2, do 22 ao 28. Primeira carta de São João, capítulo 2, do 22 ao 28. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ora, quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa o Filho tem também o Pai. Permaneça em vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Escrevi essas coisas a respeito dos que procuram enganar-vos. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter confiança quando ele se manifestar, e não seremos envergonhados por ele na sua vinda. E desde ontem, quando eu rezava por este programa, me vinha ao coração, leia a primeira leitura de hoje. Eu fui lá ler a primeira leitura. E o versículo que me saltou aos olhos foi o 25. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Essa é a promessa que o Senhor nos fez. Esse é o maior prêmio, é o maior presente. Essa deve ser a nossa busca constante, a vida eterna. Por isso que desde o início me vinha ao coração também em gratidão, em agradecimento ao legado desses dois homens de Deus, nosso Papa Emérito Bento XVI e o nosso querido Monsenhor Jonas Habib. Dois homens que viveram almejando a vida eterna, que configuraram a sua vida como a vida de Cristo e nos apontaram constantemente o céu. E eu fui pegar em uma entrevista que um jornalista alemão fez a Bento XVI, e ele perguntou o seguinte: podemos nos preparar para a morte? Bento XVI responde: na verdade, devemos nos preparar para isso. Não no sentido de que agora você começa a realizar certos atos concretos, mas internamente, enquanto você vive. Tenha em mente que deve se submeter a um exame final diante de Deus, de estar prestes a deixar este mundo e ter que se encontrar diante dele e dos santos, diante dos amigos e de todos aqueles que não são amigos. Digamos que alguém acolhe e aceita a finitude desta vida e se prepara internamente para aproximar-se da face de Deus. Aí o jornalista faz uma segunda pergunta: e como o Senhor faz isso? E o Papa responde: simplesmente em minha meditação. Sempre penso nisso, no fato de que estamos caminhando para um fim. Procuro sempre me preparar e, acima de tudo, estar presente. Estar no momento presente. Estar aqui agora. Fazer o que me cabe no aqui e agora. O importante, porém, não é que eu imagine tudo, mas que eu viva com a consciência de que tudo na vida está concentrado em um encontro.
Olha que grande legado, olha que grande testamento de vida deixa para nós o nosso querido Papa Emérito Bento XVI. E citando ele, também eu cito meu pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que deixou para nós o seu lindo testamento, que são os nossos documentos, os nossos livros, que somente os nossos missionários temos esses documentos que são internos, que é o nosso testamento, que o nosso querido pai fundador nos deixa. E ontem eu pude ir lá ao lado do seu túmulo, poder fazer o meu retiro já de início de ano, me preparando bem para viver este ano. E num documento que ele fala para nós da Divina Providência, Padre Jonas fala o seguinte: o Senhor nos quer livres para amá-lo, sem apego algum a si mesmo, nem às coisas do mundo. Mesmo na conquista do reino de Deus, devemos ser livres. Lutamos pela causa do reino, mas não nos apegamos à luta, nem às armas, nem mesmo à conquista em si. Nosso único tesouro e apego é o Rei e Senhor Jesus. Minha vida, ela precisa andar para este encontro, para o cumprimento desta promessa na minha vida, que é a vida eterna. E o que mais me encantou durante todo o velório do nosso pai fundador foi olhar para as mãos dele e ver aquelas mãos vazias. Vazias. Tinha sempre um tercinho simples, mas as suas mãos estavam vazias das coisas deste mundo. Ele não levou TV Canção Nova, rádio, Sistema Canção Nova de Comunicação, Rincão, Chácara de Santa Cruz, as nossas casas de missão. Estava vazio dessas coisas terrenas, mas cheio de almas. Eu gosto de imaginar o nosso pai fundador chegando diante de Deus com as mãos repletas e apresentando para Deus: aqui está a minha riqueza. Essas almas, Senhor, pelas quais eu me gastei. Eu imagino ele chegando diante de Deus assim, minha gente. As mãos completamente vazias, como ele sempre falava para nós. Pelas minhas mãos passaram milhões para sustentar esse sistema Canção Nova de Comunicação, para sustentar nós missionários, mas ele não deixou-se possuir por nada. Veja esses dois grandes exemplos, Papa Emérito Bento XVI, Monsenhor Jonas Abib, onde soube usufruir das coisas deste mundo, mas não se apegar a nada. Esse é o convite para o Senhor, já no início deste ano, que o Senhor faz para mim, mas faz para você também. Faça dessa palavra, da primeira carta de João 2, 22 ao 28, o seu projeto de vida. A graça de usufruir tudo, de viver o momento presente, de ser um bom pai de família, mãe de família, um bom filho, um bom trabalhador honesto, de viver bem as realidades deste mundo, mas não se apegar a nada. É lindo o que o Padre Jonas fala nos nossos documentos. A gente não se apega nem à luta, nem à conquista, nada. A gente se apega a esta promessa de Jesus, a vida eterna. A vida eterna é para mim. A vida eterna é para você. Que em nome de Jesus, nesta hora, toda mentira diabólica de que não existe nada depois da morte, ou de que a santidade de vida são para os melhores, não. Que a vida eterna são para os melhores, não. São para os piores. São para todos. Todos os pecadores. A vida eterna é para mim. A vida eterna é para você. E ontem, estando ali do lado do túmulo do meu pai fundador, eu via tantas pessoas chegando, emocionadas, com seus pedidos de oração, com o coração agradecido. E eu olhava assim e falava: um homem teve a coragem de dizer sim a Deus e se consumisse pela causa do reino dos céus. Foi capaz de, através da sua vida, revelar Deus para esta multidão, e são
E é uma multidão mesmo que durante todo o dia vai chegando lá diante do seu túmulo. O que não fará Deus através da minha vida, da vida do padre, da vida do Elias, da vida do sapo, da sua vida? Padre Jonas era só um, mas foi fiel. Bento XVI, mas foi fiel. E através desta vida transbordante da graça de Deus, pôde ser canal eficaz. Que o Senhor Jesus também faça de nós, a partir deste ano, desse início, este canal eficaz da graça de Deus. O nosso prêmio, meus irmãos, é a vida eterna. Precisamos suplicar e nos gastar pela vida eterna. Utilizar de tudo isso que nós temos nesta vida terrena como degraus para chegarmos à vida eterna. E eu fico emocionado com as palavras que você disse no início, Rosinalva. Esse versículo 25, a promessa de Deus é a vida eterna. E realmente, o Monsenhor Jonas Abib, ele viveu olhando para o céu, ele viveu uma vida que o levasse para o céu. Toda a vida cristã tem que nos levar para o céu. Temos que dar testemunho de Cristo, viver para Cristo, porque esta vida neste mundo precisa nos levar para o céu em santidade. E nós vivemos naquele tempo dos ritos fúnebres, daquele passamento da Páscoa do Monsenhor, o verdadeiro retiro espiritual. Também me emocionei muito, rezei muito aqui durante esse tempo da Páscoa, da passagem do Monsenhor. E a Canção Nova, desde o momento que ela anunciou a passagem do Bento XVI, o documentário da Canção Nova, belíssimo. E quando eu assisti o documentário, eu estou emocionado por isso. Porque quando eu assisti o documentário, eu chorei muito. Primeiro porque o Papa emérito, Bento XVI, ele não é o Papa com a função, mas ele é um Papa, ele é emérito. E ele disse antes de sua morte que ele não queria um rito, ele não queria um funeral com nenhum tipo de pompa. Ele não queria. Ele queria algo simples. Mas ele é um Papa. Apesar de ser emérito, ele é um Papa. Então, claro que vai haver esse rito próprio para o funeral de um Papa. A diferença é que a cátedra não está vazia. Ela está ocupada pelo Papa Francisco. Mas eu também fiquei vendo aquelas cenas, as falas, o próprio Papa Bento XVI falando sobre a vida dele, sobre a passagem dele pelo Brasil. E eu, particularmente, de Baipendi, eu sou grato ao Bento XVI, porque foi ele quem aprovou as virtudes heróicas da Beata Inha Chica. Ele preparou a beatificação da Beata Inha Chica. Ele fez essa aprovação. Então nós também devemos a ele, ao coração dele, ao carinho dele. Também hoje nós temos a beatificação. A Beata foi beatificada, lógico, junto com o Papa Francisco, mas foi Bento XVI quem aprovou. E eu me lembro, Rosinalva, em 2005, quando os sinos tocaram, eu estava na rua fazendo um pagamento na lotérica. Os sinos tocaram e aí eu já sabia, temos um novo Papa. Eu corri lá para a TV e assisti. E era realmente agora anunciado naquele ano de 2005, Bento XVI. E a igreja agora pediu nesses dias que os sinos toquem. 12h, 3h, 18h. Os sinos tocam anunciando essa Páscoa, essa passagem. Anunciando uma vida vivida para a vida eterna. E no dia de hoje a igreja fala de dois amigos, que é o São Basílio e São Gregório. Esses eram dois amigos que viveram em santidade, e um inspirou santidade no outro. Bento XVI inspirou muita santidade naquele encontro que ele teve também, quando o Monsenhor e ele se encontraram. Aquelas imagens que estão passando pela TV Canção Nova, em o Monsenhor Jonas Abib com Bento XVI. Essa imagem de dois corações que nos apontam o céu. A promessa é a vida eterna. E eu assim como você, Rosinalva, Elias, Sapo, eu também quero viver uma vida nesse mundo que me leve para a vida eterna, que me leve para o céu. Porque não tem sentido, Padre. Não tem sentido a nossa vida se nós não buscamos a vida eterna. Se nós não nos gastamos para este encontro, como falou o nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Este encontro com Cristo.
este encontro com a Santíssima Trindade. Quando nós colocamos como meta de vida, tudo na nossa vida tem sentido. Cada luta, cada dor, cada vitória, tudo tem sentido. Tudo ganha sentido. Quando a meta é a vida eterna, o nosso ano ele se inicia com essas marcas de eternidade, com essas vidas que nos apontam a eternidade, que diz: ei, acorda, o fim não é aqui, é só uma passagem. Mas como que eu estou vivendo essa passagem? Como que você está vivendo? Por isso eu convido você nesta hora, se puder, a ficar em pé. Você que se encontra aqui no rincão, coloca a mão sobre o seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus a graça nessa hora de nós fazermos realmente no nosso interior uma revisão de vida. Como eu tenho vivido a minha vida, Senhor? O que está no centro da minha vida? O que está no centro da sua vida, meu irmão? Se não a meta final, se não o prêmio, se não esta promessa, a vida eterna. Pedimos, Espírito Santo Criador, iluminai as nossas consciências, iluminai os nossos corações, iluminai e mostrai no nosso interior o que está no centro das nossas vidas, o que está no centro da sua família, o que está no centro do seu viver, senão a vida eterna, senão este encontro glorioso com Cristo, senão a vida eterna, Senhor, o que está ocupando este lugar, se não esta esperança neste fim último, neste encontro. Nascemos, Senhor, para habitarmos contigo, para morarmos contigo, Senhor, para te adorarmos eternamente. Vem, Senhor, sobre os ídolos que estão no nosso coração, tantos apegos, pessoas apegadas ao seu emprego, ao seu cargo, aos seus filhos, a sua família, a sua casa, a coisas, a roupas, a valores, a status na sociedade. Meu irmão, nós precisamos usufruir de tudo aquilo que Deus nos concede, mas não nos apegarmos a nada, a não colocar no centro da nossa vida essas coisas. Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, vem retirando todos os ídolos, porque nós queremos que o Senhor esteja no centro das nossas vidas. Vai rezando, meu irmão, enquanto aqui eu vou rezando, você também vai rezando sobre o seu coração, sobre a sua vida, pedindo o Espírito Santo de Deus para que Ele venha iluminando o seu coração e tirando todos os ídolos, porque o que precisa estar no centro das nossas vidas é Cristo. O que eu preciso lutar e me gastar aqui na terra é a vida eterna, porque tudo vai passar. Todas as coisas passarão. Todas as coisas passarão. Que aumente no nosso coração, Senhor, o desejo da vida eterna. Queremos morar contigo, Senhor. Queremos morar contigo, Senhor. Você pode ir dizendo: Jesus, fica comigo. Jesus, fica comigo, Jesus. És tudo que tenho, Jesus. És tudo que tenho, Nada Jesus. mais me resta, Senhor. Nada mais me resta, És o meu maior Senhor. motivo, Jesus. És o meu maior motivo, Jesus. Eu quero louvar e bendizer a Deus, Rosinalva, por essa oração, por essa palavra, por essa condução, por essa ministração sua. Porque também quando rezava por este momento aqui, o Senhor colocou no meu coração essa canção, e eu, depois partilhando com você, e você trouxe a inspiração, aquilo que seria o programa, aquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração, e eu falei: o Senhor é maravilhoso. A letra dessa canção traduz essa nossa oração de hoje. Por que eu estou partilhando isso? Porque Deus quis
falar isso para você agora, e eu e você precisamos tomar posse. Isso é o mais importante. Deus quis falar comigo e com você sobre santidade, sobre vida eterna, sobre não se apegar às coisas, mas se apegar somente a Ele. Deus quis falar isso comigo e com você, não é com outra pessoa, é comigo e com você, porque nós estamos aqui nessa oração, nós estamos rezando, nós estamos ouvindo. É comigo e com você. A vida oferece tanta coisa, e sei que é tão fácil a gente se apegar, mas tudo tem começo e fim, tudo passa, tudo passará. Olha só. Custei a entender o que dizia, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, me lembrarei que ao fim de tudo só Ele restará. Oh, Jesus, fica comigo. Eu imaginava não precisar de mais nada, e percebi que lá no fundo não tinha nem motivo pra viver. Oh, Jesus,